Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Especialistas afirmam que as causas da depressão são as mais diversas. Podem estar dentro de uma pessoa, se manifestando de forma silenciosa ou estimuladas por fatores externos que podem ter grande influência neste processo. São fatores genéticos, familiares e ambientais. Então, se tu vive num ambiente tranquilo, sereno, um ambiente de paz, as tuas angústias, a tua ansiedade não vai gerar e precipitar a presença da doença. Agora, se tu vive num ambiente conturbado, agitado, confuso, com pessoas depressivas, né? Com pessoas com distimia, com aquele mau humor crônico, né? Então tu tem uma tendência, né? Porque o ambiente leva à imitação, né? Até 2020, a depressão será a principal causa de incapacitação dos trabalhadores brasileiros. Se nós pegarmos os atestados médicos por absenteísmo, ou seja, por falta ao trabalho, mas a grande maioria é causada por depressão. Para se ter uma ideia da gravidade, no mundo, 120 milhões de pessoas sofrem da doença, que atinge cerca de 17 milhões de brasileiros. O psiquiatra afirma que entre as principais causas da depressão estão a perda de um ente querido, sentimento de abandono ou rejeição, que são próprias da vida de cada um. Porém, existem problemas que são motivações importantes para o surgimento de uma crise depressiva e que afetam a todos nós. O alto custo de vida e a falta de dinheiro ou de expectativas para quem ainda não está no mercado de trabalho. Desemprego, demissão, desespero, que gera tudo isso. A diminuição do produto interno bruto, né, a perda de renda, né? Então agora nós passamos por essa crise econômica incrível aí que nós todos passamos, então tudo isso gera depressão. A boa notícia é que são também diversas as formas de tratamento e mesmo de prevenção. Tu tem que fazer um tratamento paliativo, com medicamentos sedativos, antidepressivos e uma psicoterapia de apoio e várias técnicas psicoterápicas que estão à disposição. Isso alivia. E como diz o Luiz Fernando Veríssimo, que nada muda, a gente é que muda. Então, quando tu muda a forma de ver a tua situação. Quem sofre dessa doença muitas vezes não tem coragem de dizer o que sente e acaba não buscando ajuda, até por não entender o que está sentindo. É uma doença mais grave do que muitos imaginam e, associada ao uso de álcool e drogas, pode levar até mesmo ao suicídio, afetando principalmente jovens e idosos. E essa doença causa 850 mil mortes por ano no mundo, que na maioria das vezes é o suicídio, né? No Brasil são 12 mil. Então é uma doença muito grave e que tem que ser tratada e não só tratada, tem que ser prevenida. Segundo o especialista, a prevenção precisa começar na infância, quando os pais devem observar o comportamento dos seus filhos. Agora está em voga de se falar de crianças que têm hiperatividade. Na verdade, essas crianças elas não têm hiperatividade, elas estão deprimidas. A hiperatividade é um sintoma falso e charlatão para esconder a depressão, porque a criança não suporta ficar deprimida, então ela fica hiperativa, né? E o mesmo ocorre, quando não tratado adequadamente, na adolescência. O adolescente ele não suporta ficar triste e deprimido, então ele reage de uma forma agressiva e muito agressiva, né? Então o que ocorre? Muitas vezes, quando esses pacientes não são tratados adequadamente, eles próprios vão se automedicar e a maioria das vezes recorre à droga. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, uma pessoa se mata a cada 40 segundos. No Brasil, 32 tiram a vida diariamente.
No Rio Grande do Sul, estado com maior índice de suicídio no país, são mais de 1.000 mortes por ano. Somente em Porto Alegre, são 95 ocorrências ao longo dos 12 meses. Em Porto Alegre, segundo a Secretaria da Saúde, milhares de pessoas todos os meses procuram atendimento com sintomas de depressão ou transtornos de humor nos postos de saúde e nos hospitais. E esse número vem crescendo nos últimos anos. A depressão, você já deve ter ouvido, né? Ela é uma das doenças de maior prevalência, uma das doenças psiquiátricas de maior prevalência na população, né? A gente tem mais de 120 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde, de pessoas com esse diagnóstico, né? Então, é uma doença que pode levar à incapacidade funcional, muitas vezes, a próprio suicídio, né? Então, nesse sentido, a gente precisa estar muito atento e buscar, além de poder tratar as pessoas, também algumas ações de prevenção. Todos os principais cuidados indicados para o corpo são os mesmos que devemos ter em relação à mente. Quem já não ouviu que para melhorar a nossa saúde é preciso ter uma noite bem dormida, consumir alimentos saudáveis e praticar exercícios regularmente? Para a nutricionista Michele Valente, a alimentação pode ser uma forte aliada no tratamento da depressão. Geralmente as pessoas, né, estão estressadas, estão passando por uma dificuldade em qualquer setor da vida, não importa, né, financeiro, amoroso, enfim, sobre o que é especial, né, e o que acontece? Elas acabam não se alimentando direito nesse momento, né, geralmente também é forte isso e já tem estudos mostrando, né, nesse momento ela acaba deixando de lado esse fator de alimentação. Os alimentos, eles influenciam em muito, né, o teu humor. Vitaminas do complexo B também, elas fazem parte também da síntese do metabolismo dos nossos neurotransmissores, então elas são super importantes, né? Como tu estava falando do chocolate, o chocolate dá prazer, né? Sim, chocolate é fonte de triptofano, que é um aminoácido essencial que tu precisa ingerir através de alimentos, porque o teu corpo não produz, e o triptofano ele faz parte do metabolismo da serotonina. E a serotonina é o hormônio, então, que todo mundo aí, né, conhece como o hormônio da felicidade, do prazer. Nosso intestino, eu diria que é o nosso segundo cérebro, né? Porque ali a gente faz várias sinapses, tem vários neurotransmissores. Então, sim, deixar o intestino em dia, né, é importante também para evitar, né, problemas psicológicos também. A maioria das pessoas se sente bem depois de correr ou de fazer ginástica em uma academia, por exemplo. A ciência e mesmo a experiência das pessoas comprovam que o exercício físico pode ajudar a esquecer as pequenas frustrações do dia a dia, reduzir a tensão muscular e ampliar a produção de endorfina. Quando a gente treina, treinos intensos, por exemplo, ou até mesmo uma caminhada leve, para quem não está muito acostumado, a gente tem liberação de alguns hormônios, um deles são as endorfinas, né? Que elas dão sensação de bem-estar. Então, às vezes a pessoa está cansada, ela vem aqui, uma hora, 30 minutos que ela faz uma atividade, ela vai ter essa parte hormonal de liberação no final do treino, de se sentir, a endorfina ela dá uma sensação de prazer mesmo. E é uma hora que ela às vezes não vai pensar em nada, ela vai se concentrar em fazer o treino dela e esquecer um pouco dos problemas, né, do estresse do dia a dia. O treinamento ele é usado, né, o treinamento físico ele é usado como uma parte da terapia da depressão. Então, a gente não pode minimizar o tratamento de depressão com só a atividade física. Mas uma depressão leve, moderada e às vezes até uma depressão profunda, o exercício ele pode ajudar bastante. A academia é onde o corpo cansa e a mente descansa. Por quê? Porque às vezes tu vem estressado do trabalho, brigou com alguém, e aí às vezes tu vai deitar para dormir, que é a hora que o teu corpo precisa relaxar, e o que acontece? A cabeça fica funcionando sem parar, e o corpo, como ele não está cansado o suficiente, tu não descansa, tu dorme mal, tu fica se mexendo na cama e tu não entra às vezes no sono profundo, que é a hora que teu corpo vai descansar mesmo. A minha avó, no caso, é bipolar, né? E ela sempre lutou muito com essa questão da depressão. E assim, é genético, né? Eu não fui diagnosticada ainda, mas tenho predisposição. Então, assim, a questão do exercício é uma coisa que sempre nos foi dita, ó, faz exercício porque... Até eu tenho um médico que eu volta e meia falo, né? Ó, minha avó tem problema, eu tenho que ver isso e tal. Ele,
faz exercício, corre, tu vai ver que tu não vai precisar de nada. Então eu busco a solução na academia mesmo. O psiquiatra Ricardo Nogueira reforça ainda que outra forma de trabalhar a prevenção das doenças da mente, caso da depressão, é investir em políticas públicas de saúde e programas voltados para a prevenção. Em Porto Alegre, nós tínhamos 120 suicídios por ano. E nós fizemos um programa de prevenção ao suicídio aqui com a prefeitura. Fizemos treinamento lá no IAPI, no Postão da Cruzeiro do Sul. Nós conseguimos reduzir para 100. Hoje está entre 95 suicídios por ano. Só em Porto Alegre? Só em Porto Alegre. Mas o grande problema de Porto Alegre é que esses suicídios, a grande maioria é entre jovens. O programa de prevenção foi realizado durante 2 anos em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. E depois desse projeto mesmo se continuou um processo de capacitação e esse é um tema recorrente então na rede de saúde, seja na rede especializada aí nas equipes de saúde mental, nos CAPs, como na atenção básica, né, que é o postinho de saúde que a gente conhece. Mesmo nestes locais, os profissionais têm capacitação na sua grande maioria para poder identificar alguns sintomas, alguns sinais de agravamento, então, que podem levar aos quadros depressivos. Então, hoje todas as equipes de atenção básica têm este fluxo de atendimento. Identificou uma situação de depressão, pode encaminhar para a especializada, vai discutir com a equipe especializada e juntos pensar qual é a melhor alternativa. Muitos desses casos, um bom número, eu diria, hoje permanecem lá no postinho de saúde de referência do seu território de moradia, com o acompanhamento do clínico e com a supervisão de um médico especializado, que é o psiquiatra, ou com a psicologia, enfim, usando ou não medicação. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava. Tu tem que perguntar se a pessoa quer se matar. Aí o que ocorre? Os caras dizem assim, tu tá louco, tchê? Como é que eu vou perguntar pro cara que ele quer se matar? Eu digo, por que não? Sim, porque se ele disser que sim, o que eu faço? Como dizendo, eu não sei o que fazer. Então a gente ensina o que fazer. Porque geralmente a saúde mental, né, ela assusta um pouco, as pessoas ficam mais temerosas de atender. Mas a gente tem desenvolvido vários processos de capacitação junto com a atenção básica, ampliado então esse olhar, diminuído os medos, né, dos profissionais que estão ali no dia a dia e de alguma maneira facilitado o acesso das pessoas para as equipes especializadas. De sonho de sangue e de América do Sul, por força deste destino, um tanto